Boa noite, professor Ney. Aqui quem fala é Lia Souza Araújo. Vamos apresentar agora o PI do segundo semestre de 2022, com a temática de gestão contábil na área financeira. O estabelecimento escolhido pelo grupo foi o Suzy Wong, e, e aqui é o nome do nosso grupo, que é Capa Delta Contabilidade, os participantes, que sou eu, Lia Souza Araújo, como líder, e Gustavo Luiz Aquelo, também do terceiro Opa, semestre, como co-participante. Aqui está um pouco da nossa agenda, do que vai ser abordado hoje aqui na apresentação. O primeiro tópico é a apresentação do Suzy Wong, do estabelecimento como um todo. O segundo tópico é o mapa mental, que a gente elaborou, do Suzy Wong. O terceiro tópico é o assunto de planejamento tributário, que a gente resolveu dar uma abordada. Em seguida, vem perdas esperadas em ativos financeiros e inovação de processos. Para finalizar a nossa apresentação de hoje, vão ter as conclusões finais e vai ser algo bem cíclico, onde a gente vai abordar pontos fortes e fracos do Suzy Wong, oportunidades e ameaças, pontos a melhorar. Primeiramente, no primeiro tópico, a gente vai trazer um pouco do contexto do segmento do negócio e apresentar um pouco do Suzy Wong para vocês e falar por que a gente resolveu escolher esse estabelecimento para poder abordar o nosso trabalho de gestão contábil. O empreendimento do Suzy Wong ele é voltado para o segmento de bar e restaurante, e a proposta é de um atendimento mais pessoal, com o intuito de fazer o cliente se sentir o mais em casa possível. Com a infraestrutura aconchegante e familiar, o bar foca em estruturar laços afetivos e trocas entre o cliente e comerciante. Ou seja, lá no Suzy Wong, a Cíntia, que é a dona do estabelecimento, ela procura ter uma proximidade muito forte com a sua cartela de clientes, conhecendo todos bem a fundo. Então, é um bar bem de bairro, assim, bem familiar. E atualmente ele está funcionando com 2 andares e consegue estar muito bem apurando receitas que cobrem suas despesas e se consolidando no segmento de coquetelaria, que são drinks mais elaborados. Lá no Suzy Wong a gente tem drinks fast no andar de cima, que são drinks rápidos, assim, mais fáceis de ser feitos. E no andar de baixo a gente tem um bar mais coquetel, assim, que faz drinks mais elaborados, mais gourmets, assim. O segundo tópico que a gente vai abordar é o mapa mental, e quem vai estar contextualizando ele aqui para vocês é o Gustavo. Pode falar, Gustavo. opa, boa noite, professor. O mapa mental é uma coisa que a gente fez em conjunto, a Lia conseguiu trabalhar junto com a Cíntia para entender tudo, me passou todas as informações para eu poder analisar e fazer todo esse planejamento do mapa mental. Próximo slide. Só para salientar, o mapa mental geralmente ele traz pontos fortes e pontos fracos do negócio e possíveis oportunidades e ameaças que são afetadas por esses pontos fortes e pontos fracos. Então é algo bem, um ponto liga o outro, é uma informação bem costurada. Aqui um pouco do contexto, pode falar, Gustavo. Sim. Bom, o contexto do mapa mental, ele nada mais é, ele menos é, ele é na verdade, ai caramba, vou ter que cortar essa parte, mas tudo bem. Peraí. Enfim, o contexto do mapa mental, ele é uma ferramenta de gestão de informações. Geralmente são usados para a organização e memorização a partir de representação visual e de forma mais simplificada do mapa mental. E assim, organizando as suas informações, contribuindo para o aprendizado, também contribui para a criatividade e traz mais clareza para os processos de tomada de decisão. As suas funções são anotar as ideias que podem surgir durante o expediente, eventos ou reuniões, eliminar a procrastinação e dar mais foco nas atividades do dia a dia, estruturar projetos, em versão colaborativa para tornar as informações ainda mais completas, facilitar a realização e a organização de insights e em brainstorming, filtrar prioridades, melhorar a comunicação com clientes, colegas ou gestores,
Planejar tarefas, incluindo reuniões, palestras e projetos. Roteirizar os conteúdos. Em seguida, aqui a gente elaborou o mapa mental da Suzy. E pode falar, Gustavo. Bom, dos pontos que nós percebemos, dos pontos fortes, o atendimento especializado é o que traz mais clientes, que pelo fato de ser boca a boca tem mais confiança. Tem até estudos que falam que quando alguém passa uma informação boca a boca, é muito mais confiável, muito mais, como posso dizer, para simplificar melhor, Acolhedor, né? acolhedor. Exatamente, acolhedor, tem mais confiança e a pessoa vai, não só pela curiosidade, e também pela confiança que lhe foi dada. Hum. E a coquetelaria, por ser diversificado, muita gente pode achar muito interessante e querer, obviamente, se interessar mais, comparecer mais. Tem muitas Bom, pessoas também, inclusive, é, lá onde está o Suzy, que é no centro de São Paulo, que são muito degustadoras, né, de drinks. Então, elas procuram lugares onde são sim, especializados no âmbito da coquetelaria para poder estar buscando drinks mais diversos e sabores mais diversificados, que você não encontra em qualquer bar, assim. sim, isso é uma coisa bem É um ponto difícil de diferente, fazer. é o diferencial lá do Suzy, isso é bem legal. Em seguida, a Sim, gente trouxe um pouco dos pontos fracos, que é falta de divulgação, desenvolvimento tecnológico, que os desenvolvimentos do lado do bar eles ainda são bem robustos, e não tem um conhecimento maior sobre o local e seu ambiente confortável, ou seja, ainda tem muito a explorar, porque o Suzy, como é um bar de 2 andares, ele tem bastantes ambientes, pomódromo. Na real, são 3 andares, tanto é que um andar ele não está explorado ainda. Então, um dos focos da Cintia para o futuro, perspectiva de futuro, é obras de melhoria, explorar mais o espaço e trazer mais diferencial para o estabelecimento. O ponto mais fraco, assim, que a gente achou que é um possível problema para o futuro, assim, contábil da empresa, são as comandas, porque elas são de papel e elas ocasionam, não podem ocasionar perdas e destruição delas por conta dos clientes que geralmente estão embriagados. Então, acaba tendo muita perda de comanda, e isso gera muita perda de receita, querendo ou não, ela acaba aferindo muita despesa por conta disso. Depois tem as oportunidades, né, que é a captação maior de clientes fiéis no boca a boca, que é um pouco do que o Gustavo falou, e clientes virem pela curiosidade do local, pelo fato da propaganda feita pelos próprios clientes. Então é isso, do boca a boca, de ser um bairro mais central ali, né, da região, sabe, conhecido no bairro. É um bar que está numa rua cheia de faculdade, então são jovens que frequentam e geralmente eles se conhecem. É uma rede bem conectada, assim, na cartela de clientes dela. é, As possi- só um adendo, eu sei que parece até um pouco de contradição que por mais que capta clientes no boca a boca, mas falta divulgação, Hum, por mais que o boca a boca, ele é, por ser muito bom, ainda assim a divulgação pode ser por panfletos, Instagram ou qualquer outro meio de rede social também, por essa falta, às vezes o boca a boca não é o suficiente. Ele é o mais efetivo, porém ele nunca é o suficiente. exato. Então ainda falta essa parte mais da divulgação, divulgar mais. Talvez, não necessariamente fazer alguma promoção, 2 coquetéis por um. Exato, exato. Ela tem esse diferencial da proximidade com o cliente, mas ao mesmo tempo tem um ponto a melhorar na divulgação assim, online e expandir outros horizontes para também estar trazendo pessoas de fora do bairro e aumentar assim a sua cartela de clientes. Tem as ameaças, que é o último tópico, que são influenciadas diretamente pelos pontos fracos. E a gente separou algumas aqui, que é aparecer outro bar com mais divulgação, e com uma proposta parecida da do Suzy, má fé em relação sobre comandas e furto, que está totalmente atrelado às comandas de papel e
o serviço, que ele ainda é robusto nesse sentido, e pode acontecer muitas falhas no processo, como sempre. Outros bares e restaurantes sendo mais marketing e acabar retirando o fluxo dos clientes. É isso, né? Porque lá é uma rua de faculdades, então geralmente isso atrai mais demanda de bar e as chances de chegar a outro bar com uma divulgação mais forte, com uma proposta mais inovadora, é forte. Então, ela tem que estar sempre atrelada a focar em mitigar esse tipo de ameaça. O pagamento indevido de clientes, falando um valor menor do que foi consumido no local, também atrelado pelo sistema de comandas não ser tão efetivo e tecnológico para poder estar mitigando essa ameaça. Aqui foi um pouco do mapa mental da Suzy, a gente achou legal elaborar isso de início, para poder fazer um entendimento maior sobre o negócio como um todo, ter uma visão 360, mais panorâmica. Então a gente contextualizou um pouco do negócio, trouxe um mapa mental só para deixar todo mundo na mesma página, e agora em seguida a gente vai abordar alguns temas que a gente achou legal, assim, se aprofundar, conforme reunião, conforme entrevista que a gente fez com a Suzy. E o primeiro deles é o planejamento tributário, que é algo assim indispensável para o colaborador. E para a Cintia, no caso dela, foi algo bem específico, não só isso, como um todo, né? Essa questão dos funcionários por freelance, né? Mas vamos abordar primeiramente o contexto do que é o planejamento tributário. É a forma usada pelas entidades brasileiras para diminuir o montante dos tributos em suas riquezas produzidas. Ele se baseia no direito à liberdade, defendido pela CF 88, onde diz que o indivíduo detém o direito de organizar sua vida. Porém, só poderá ser considerado planejamento tributário se for utilizado de meios lícitos, ou seja, permitidos por lei para a efetividade fiscal. Ou seja, o que isso quer dizer? Pela CF 88, o colaborador, empresário, ele tem o direito de se planejar e organizar a sua vida. Com isso, ele tem total direito, pela demanda da Constituição Federal, de poder estar fazendo planejamento tributário e organizando seus tributos e podendo achar brechas no sistema com meios lícitos para poder diminuir a carga tributária no fim do exercício, que a gente sabe que aqui no Brasil é avassaladora e é um dos pontos principais para a descontinuação de muitas empresas atualmente no Brasil. Na perspectiva do Suzy Wong, conforme estudo da Cíntia com o contador dela, ela viu brechas que eram possíveis e palpáveis para que ela pudesse diminuir essa carga tributária no fim do exercício. Cíntia optou por contratar funcionários em escala freelance, que acontece quando uma empresa não tem relação de emprego com o contratado. A relação de emprego é quando existem princípios como a pessoalidade, a não eventualidade, a subordinação e a remuneração, sobre regime CLT, registro em carteira. São os tipos de trabalho mais comuns que a gente conhece, né? Dia a dia, trabalho de empresa, CLT, leis trabalhistas, mas funcionários freelances, eles podem ser contratados em função da relação de trabalho, que é quando não existem alguns desses princípios, como a pessoalidade, a não eventualidade. No caso lá da Cíntia, não existe o princípio da não eventualidade, porque ela contrata funcionários freelances sem relação de trabalho com a empresa sobre escalas alternadas. O que isso quer dizer? Hoje ela contrata um funcionário freelance para trabalhar, no sábado ela contrata outro, na semana que vem ela contrata outro. E ela tem vários funcionários na cartela de funcionários dela e ela vai intercalando eles para não acontecer essa relação de emprego. E ela está dentro da lei e poder estar contratando esses funcionários pelo regime freelance. Para o contratante, esse regime acaba sendo super vantajoso, pois ele isenta o colaborador de pagar todas as obrigações, tanto com o empregado quanto com o fisco, que são exigidas por lei no registro em CLT, diminuindo assim drasticamente o montante de tributos e as obrigações a pagar da Cíntia. Isso é um ponto muito bom. Cheguei na Cíntia já antes da entrevista, já vi que ela já tinha se organizado nesse sentido dos tributos, já tinha uma noção prévia, já tinha estudado um pouco sobre. E mesmo sem experiência no ramo, ela conseguiu fazer um planejamento legal, onde ela
abaixa bastante a carga tributária dela e as obrigações dela para com os colaboradores, e mesmo assim ela ainda remunera eles de uma forma muito boa. Eu trabalhei para a Cintia e eu posso falar, trabalhei como freelance para a Cintia, e ela remunera muito bem, e mesmo sendo freelance, vale super a pena tanto para o colaborador quanto para o empregado. O outro tópico que a gente vai se aprofundar aqui, que a gente achou necessário falar sobre, por conta da entrevista com a Cintia, alguns pontos que ela se aprofundou, são as perdas esperadas em ativos financeiros e sinistros esperados. Primeiramente, a contextualização de ativos financeiros, que são tudo o que tem valor dentro do mercado financeiro, ou seja, podem fazer render o seu dinheiro. Esses ativos são intangíveis, o que significa que eles não existem no mundo real, como uma casa ou um carro. Eles possuem um valor pela oferta da demanda e são afetados diretamente pelas mudanças no câmbio. Ou seja, vale intrinsecamente para importações, exportações, que são relativas ao câmbio. Sobre as perdas esperadas, normalmente abrangem a maior parte das perdas que acontecem em um ativo financeiro. A provisão, normalmente, reduz um ativo financeiro e ela tem como contrapartida o resultado. Ou seja, ela diminui o ativo, diminui o lucro, e ao diminuir o lucro, ela também diminui o patrimônio líquido. Então, se uma empresa faz uma estimativa de perda, sabendo que iria perder 10 copos, não acontece nada ao patrimônio líquido, pois já estava prevista essa perda e já foi contabilizado. Já sendo reduzido do ativo, que foi reduzido do resultado, resultando na redução do patrimônio líquido, seguindo os princípios contábeis da prudência e do conservadorismo. Perdas esperadas no segmento de bar. Multas por excesso de barulho, que acontecem com frequência, por ser uma região ainda muito residencial nos arredores do estabelecimento. Materiais de manutenção barra funcionamento do bar, como copos de vidro e louças no geral, que quebram por acidente. Comandas em aberto, perdidas por acidente, ou fechamento do estabelecimento antes da hora, por conta de denúncias de barulho por parte da vizinhança. Aqui tem um pouco de sinistros, pode abordar o contexto, Gustavo. Obrigado, Lia. Bom, em relação aos sinistros inesperados, a perda por sinistros inesperados, podemos contextualizar primeiro que os sinistros são as ocorrências de eventos que causam prejuízos ou avarias que não estavam no planejamento de perdas da entidade provisionado. Os sinistros podem acontecer em qualquer segmento do negócio, sendo bem generalizados, obviamente. Os sinistros inesperados que podem afetar o Suzy Wong em específico são reformas inesperadas por infiltrações, problemas nas redes elétricas, obras de manutenção e melhorias no geral. Greves trabalhistas, que por sinal acaba atrapalhando muito a região. Lockdown decorrentes de pandemias, como podemos prever a Covid, que acabou fechando muito, mas muitas lojas acabaram sendo fechadas nesse requisito. Lei do silêncio implicado em atuações municipais, enchentes, incêndios e desastres naturais em geral. Legal. O terceiro tópico que a gente resolveu se aprofundar é tecnologia e inovação de processo, automatização de serviços, porque, como a gente disse no começo da apresentação, os serviços da Cinti, eles ainda são bem robustos e a gente achou interessante essa inovação de processo, né, que ela está intrínseca à continuidade de qualquer negócio, está sempre se inovando. Um pouco do contexto. Inovação de processo envolve a implementação de um método de produção ou distribuição novo ou significativamente melhorado, incluindo mudanças em técnicas, equipamentos ou softwares. Tais inovações produzem benefícios na produção, geralmente com aumentos da produtividade e redução de custos. Dessa forma, mudanças em processos existentes que não diminuem custos de produção ou de distribuição, ou que não tragam melhorias de qualidade ou de atendimento, não são consideradas inovação de processo. Na perspectiva do Suzy Wong Bar, após o levantamento de pontos fortes e fracos no mapa mental, analisamos que a automatização dos serviços de comanda, com a implementação de um sistema de cobrança mais sofisticado, poderia ser a chave para mitigar problemas com perdas esperadas por comandas em abertos perdidas por clientes. Fora o custo com papel, que seria reduzido praticamente a zero, visto que não seria mais utilizado para auferir gastos em comanda. Aqui são as conclusões finais, para finalizar a indicação da nossa gestão contábil Capa Delta Contabilidade.
para o estabelecimento Suzy Wong Bar. A indicação que a gente fez, após pesquisa de mercado, encontramos uma possibilidade de parceria com a empresa terceirizada Controle na Mão, responsável por fornecer um software sofisticado que centraliza toda a operação em um único sistema na palma da mão. O controle total sobre as comandas e mesas é fundamental para gerir, para gerir de forma individual ou coletiva as comandas, tendo a possibilidade de separação por mesa, por cliente ou de ambas as formas. Alguns pontos positivos da empresa terceirizada Controle na Mão e dessa atualização do software são a otimização dos fluxos de pedidos e a abertura de comandas pelo número da mesa ou nome do cliente, possibilidade de dividir valores de comanda por consumo, pessoas ou formas de pagamento, agilidade na interface para pedidos e anotações, integração com todos os pontos de produção do estabelecimento, como cozinha, bar, etc. Multiplataforma que funciona em smartphones, tablets e qualquer computador. Interface simplificada das mesas abertas e consumo individual ou coletivo. Então, é uma empresa super prática, que vai trazer uma automatização muito boa para a Cintia, que vai mitigar esse erro de perda de comanda e vai reduzir a zero praticamente essa provisão que ela arca aí todo o exercício. E é isso, é a nossa conclusão final como gestão contábil aqui para o estabelecimento. O último slide da conclusão final, que no dia a dia da operação de bares e restaurantes é fundamental ter o controle total dos pedidos. O módulo de comandas eletrônicas e mesas resolve de forma prática e integrada ao sistema, transmitindo instantaneamente os pedidos aos seus devidos pontos de produção, como cozinha, bar e etc., evitando erros e retrabalho. A interface possibilita adicionar novos produtos em comanda existentes, abrir rapidamente novas comandas e verificar o que cada mesa ou cliente consumiu de forma fácil e visual, mitigando assim a possibilidade de perda de comandas em aberto por clientes, diminuindo provisões, aumentando rendimentos futuros, resultando em maior captação de lucros e menor ocorrência de erros no processo. Aqui a gente trouxe uma reflexão, de acordo com a pesquisa da McKinsey, que uma das principais vantagens da automatização dos trabalhos é o crescimento exponencial da produtividade, consequentemente trazendo mais resultado para a empresa. Um exemplo disso é o surgimento da máquina a vapor, avanços em TI e todos os avanços tecnológicos que a gente conhece aí na sociedade como um todo. É isso. Muito obrigada, professor Ney. Foi um privilégio poder estar trabalhando com o senhor e estar fazendo esse trabalho. Muita honra e muito obrigada. Você quer agradecer também, Gu? Bom, eu não tenho muito o que falar, apenas agradecer, que esse trabalho foi um desafio muito interessante para a gente. É isso. Formou muito bem a gente nesse terceiro semestre. Muito obrigada, Sim. professor Ney.